Olá, estamos de volta em mais um episódio do Bem Pra Ti e hoje nós vamos te mostrar como a tua boca e os teus olhos demonstram os teus hábitos, os teus comportamentos, contam as suas histórias e também mostram quem você é. E para falar sobre esses importantes temas, sobre a saúde bucal e também sobre a saúde dos olhos, eu estou aqui com um timaço, com o pessoal da Oral Unique, né? Luiz Silvestrin, dentista, sócio proprietário, e também Ricardo Dirks, que me acompanham aqui para falar um pouco sobre a importância da saúde da boca, e também a Adri, das Óticas Adri, que está aqui comigo para falar um pouco da saúde dos olhos. Então sejam bem-vindos. Antes da gente começar esse bate-papo aqui leve, divertido e também muito curioso, eu vou pedir para que vocês se apresentem e contem aí para a nossa audiência quem são vocês, porque antes de vocês serem profissionais, vocês também são seres humanos. E aí vocês podem ousar e contar também sobre suas curiosidades, aquilo que vocês nunca contaram para ninguém antes, né? Então quem que vai começar aqui, gente? Sempre primeiras damas, né? Sempre primeiras damas, gostei dessa bancada. Olá, meu nome é Adriane Josefiak, sou natural de Seberi, Rio Grande do Sul. Nos anos de 2000 que eu cheguei em Panambi, então, para trabalhar de funcionária, né, e estudar, né. Vim para cá, nova, né, terminado o 2º grau, né. Me formei em administração de empresa, depois fiz pós-graduação em gestão empresarial em Passo Fundo, depois fiz técnico de ótica, hoje atuo como empresário das Óticas Adri, Ijuí e Panambi. Estamos aí para melhor atender a comunidade, eu digo sempre que é feito com propósito, né? As Óticas Adri não nasceram de um sonho, né? Nasceram de uma oportunidade, né? E hoje eu sou mais conhecida como Adri das Óticas, né? Então, acho que eu mudei o meu sobrenome, né? Curioso isso, né? Que a gente acaba representando a marca muitas vezes, que a gente está ali trabalhando, fazendo também as pessoas se sentirem bem, quando a gente faz com propósito, bem como você falou, né, Adri? Então, a importância desse carinho que a gente recebe do público aí. Uma curiosidade da Adri, então, é essa, né? Que ela mudou até o sobrenome depois que ela empreendeu, né? A Adri da ótica, então, não é mais isso, a Adri pessoa física. Mais agora conhecida hoje como Adri das Óticas, né? Então, estou aí em Panambi também empreendendo com a Ótica Adri há 1 ano. Em Ijuí a ótica está com 3 anos. Sou técnica de ótica também, né? Formada. E hoje atuo há mais de 14 anos no ramo, então a quem aí diz que tem dificuldade em adaptação de óculos, principalmente multifocais no caso, né, ou crianças também, às vezes que é mais difícil, né, existe adaptação, existe uma tecnologia toda por trás disso hoje, né, a IA, a tecnologia artificial que está aí fazendo bastante diferença, né? Então, queira ou não queira, hoje a gente está bem servido pela questão da tecnologia, que é o nosso aliado hoje, né? Veio para somar e a gente está aí a favor para melhor atender a comunidade, né? De Panambi e região, né? Muito bem, e agora essa dupla de dentistas aí que cuida dos nossos dentes bonitos, alinhados, branquinhos, porque quem não gosta de dar aquele sorrisão, né? Sorrisão é vida, que nem eu digo, é a porta de entrada, quando você chega, conhece uma pessoa e dá aquele sorriso, já quebra qualquer gelo, né? Me contem aí quem são vocês, da onde que vocês vêm, quais são as curiosidades de vocês. Eu vou dar a preferência para o Ricardo começar. Vamos lá, né? O Ricardo, o pessoal, eles me disseram aqui, gente, que o Ricardo é o mais descontraído, tá? Depois vocês me ajudem a medir se é isso mesmo. Vamos começar com a parte mais engraçada, sou eu, então depois eu vou dizer com a parte séria. Rapaz, vamos lá. Me chamo Ricardo Dirks, sou natural de Cruz Alta, estudei lá, depois saí, fui morar em Porto Alegre, onde fiz final dos meus estudos do 2º grau, comecei fazendo cursinho, pensando em ser médico,
porque eu venho de uma família de médico. No meio do caminho mudei a rota e fui para odontologia. Me formei na Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, alguns séculos atrás, então vamos deixar assim. Alguns séculos, eu adorei. Então, não, 16 anos agora falando. Daí voltei para Cruz Alta, onde abri um consultório. Um pouco depois fui para especializações mais cirúrgicas, em prontodontia, e hoje, há um tempo atrás, terminei bucomaxilo. Basicamente, hoje eu trabalho quase só com cirurgia e reabilitação oral, é o meu trabalho. Sou pai de 2 filhos, a Maria Clara e o João. A Maria tem 7, o João tem 5. São hoje o meu foco de vida principal, fora do trabalho. Então, tudo que a gente faz, a gente pensa nos filhos. E depois de um tempo, assim, mais estagnado, eu fui militar também. Logo que terminei a primeira especialidade, eu fui pro Exército, fiquei 6 anos no Exército, como R2. Morei na fronteira, tive uma experiência diferente de vida lá. Morei em Itaqui, para quem conhece. É um pouco diferente do nosso cotidiano daqui. O pessoal de fronteira, ele é um pouco diferente, mas foi uma experiência de vida sensacional. Eu fiz várias amizades, até hoje tenho amigos lá. A gente tem grupo de WhatsApp, se encontra às vezes, mas não mais lá, mais encontra mais em Porto Alegre, é mais fácil. Depois eu retornei, fiquei no HGU em Cruz Alta mais uns anos. Daí decidi sair, pela questão pessoal mesmo, ficar um pouco mais com tempo para fazer o meu trabalho do jeito que eu mais gostava, sem muito chefe, fazer do jeito que tu quer, como tu quer, no horário que tu tem melhor. Após isso, fiz residência em bucomaxilo, voltei para Cruz Alta, comecei a atender em hospitais. Até hoje sou credenciado nos hospitais. A gente tem de vários anos no São Vicente. Agora deu uma estagnada também com a questão do repasse estar mais baixo, a gente não está atendendo tanto lá. Daí voltei de novo a focar mais no meu trabalho pessoal. E agora, esse ano aí, a gente veio com um projeto novo da Oral Unique, Panambi, junto com os nossos sócios, Luiz, Juliano, Matias, Matheus. Então, estamos entrando aí na cidade, trazendo a nossa história de vida e o nosso trabalho aí de quase 20 anos na odontologia. Que oportunidade para Panambi, né? Reunir tantos profissionais com tanta experiência. Realmente a nossa cidade vive um novo momento aí com a questão da saúde bucal. Parabéns pelas histórias, né, gente? E agora nós temos o mais novo aqui da mesa. Parece que sim, né? Eu sou o Luiz Henrique Helbling Silvestrin. Meu nome é um pouquinho comprido, então a gente abrevia Luiz Silvestrin. Eu sou natural de Passo Fundo, moro em Ibirubá e fico no deslocamento entre Ibirubá e Panambi direto aí. Eu vivi boa parte da minha vida em Passo Fundo, fiz ensino médio, fiz faculdade, fiz tudo lá, fiz na saudosíssima Fazurgs, que hoje não existe mais, foi vendida para Atitus, né? Acabei emendando minha especialização de implantodontia logo junto com a faculdade ali. Acho que isso nem é permitido, mas eu fiz, né? Meu foco desde o começo da faculdade sempre foi a parte cirúrgica, sempre foi a parte de implante. Então eu saí meio que imerso nessa área. Já trabalho há 5 anos como dentista, mas basicamente só nessa parte de cirurgia. Comecei minha vida aqui em Panambi, né? Olha só! Comecei minha vida de trabalho aqui em Panambi, bem no tempo da pandemia ali, me formei. Minha formatura foi uma das últimas. Aí começou aquela coisa de fechar tudo e todo mundo ter que ficar em casa. Aí eu não tinha muito para onde ir. A minha hoje noiva estava morando aqui, trabalhando numa clínica aqui também, ela também é dentista. E eu falei, bom, vou dar um pulo aí, né? Vamos ver qual é que é. E eu consegui arrumar emprego aqui. Aí trabalhei aqui por 2 anos e pouquinho, fiz um pé de meia, juntei um dinheirinho, comecei a empreender, abri uma clínica em Ibirubá, que daí então era só minha e da minha noiva. Aí a gente tem a clínica até hoje e
depois de um tempo também surgiu a oportunidade de abrir a Oral Unique aqui em Panambi. Aí conheci o Ricardo, a gente começou a conversar, se demos bem, até queria ter conhecido o Ricardo antes, sempre falo isso pra ele. Só uma dupla mesmo. A vida coloca as pessoas certas na hora certa. Assim. E agora estamos aí na cidade. A gente trouxe tecnologia, trouxe os profissionais, toda a experiência. A gente sempre fala que o nosso time tem em torno aí de 50 anos de experiência somados, mais até. Vamos ficar nos 50 que fica melhor para todo mundo, né? Mas é muita experiência somada, todo mundo que atende lá é sócio, é dono. Então é uma proposta diferente, é um negócio diferente para a cidade e também é uma forma de eu retribuir o que a cidade me trouxe no meu começo da minha caminhada, né? Porque eu comecei na pandemia, um período complicado que foi para todo mundo, para nós também foi assim, mas foi uma cidade que me trouxe muitos frutos. Sim. E agora a gente está retribuindo dessa forma. Que te acolheu, né, Luiz? O quanto isso é importante, porque essa relação que a gente estabelece com as outras pessoas quando a gente oferece nossos produtos e serviços é uma relação de confiança. Então, quanto isso é especial ouvir tu dizer isso, que está retribuindo para a nossa cidade, tudo que tu recebeu, todo esse conhecimento que tu tem também, com certeza os nossos sorrisos estão diferentes a partir da chegada aí da Oral Unique. Exatamente. E que bacana, né, gente? Aqui só para a gente fazer um aquecimento no nosso papo, qual foi o momento que vocês se sentiram prontos ou não tem esse momento de se sentir pronto? Vou empreender, eu quero escrever a minha própria história. Porque o empreender tem muito essa coisa assim que a gente traz, né? Eu quero ter meus próprios horários, eu quero ter mais liberdade, mas a gente sabe que na prática isso não acontece, porque a gente ama muito o que faz e aí a gente vai indo e são 6 da tarde, é 8 da noite e a gente tá ali imerso ainda naquela entrega que a gente quer fazer. Mas como é que vocês despertaram para esse empreender? Porque hoje a gente tem visto, graças a Deus, a gente tem muita oportunidade, né, de cada um escrever a sua história, da gente começar numa carreira e repaginar, ir para outra área. Como é que vocês começaram? Como é que despertou isso? Eu quero viver o desafio do empreendedorismo. Se eu puder puxar à frente. Pode puxar. Posso? Então, eu acho que o empreendedorismo, eu acho que é uma coceirinha que todo mundo tem, né? Todo mundo tem essa vontade de fazer alguma coisa por conta própria. Só que a gente tem um leque bem grande entre a vontade e o realizar. Então, eu acho que tu tem que cruzar uma ponte aí. Eu sempre falo que quando tu quer empreender, tu tem que cruzar uma ponte que é muito difícil de se cruzar, que é sair da segurança do emprego e ir para a incerteza do empreendedorismo. Então, eu acho que para mim sempre foi uma vontade. Eu sempre quis fazer as coisas do meu jeito, eu sempre quis ter o meu negócio, eu nunca quis ficar dependente das outras pessoas. Eu sou assim basicamente para tudo na minha vida, eu não gosto de depender de ninguém. Então, era uma coceira que eu tinha e quando eu consegui juntar um pé de meia, foi a primeira coisa que eu pude fazer. Em vez de comprar um carro, em vez de comprar uma casa, eu fui lá e botei uma empresa, entendeu? E, graças a Deus tudo deu certo, a clínica de Birubá foi muito bem e agora estamos tentando, né? A coceira continua. Né? Continua. E tem isso, né? O empreendedor, ele nunca para, a mente está sempre assim enxergando outra coisa. Está sempre querendo outra coisa. Esse é o bom e o mal do empreendedorismo. É uma magia. Tu olha um mundo um pouquinho diferente, tu olha sempre pensando numa possibilidade dele. Já o meu, a minha foi... Eu tenho a ideia de fazer uma coisa diferente há muito tempo. Primeiro eu ia abrir um outro negócio, a minha então esposa engravidou. O primeiro filho, daí tu acaba focando em outras coisas. Vai pro teu filho, que é teu bem maior. É verdade. E depois, de novo, veio a segunda gravidez e aquilo ficou amortizado em mim. Não, tá bom assim, tô me virando bem, tô vivendo as coisas, mas sempre tenho vontade. A questão de 1 ano e meio, agora eu acho que é a hora de novo, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos dar uma girada, fazer a chave girar em outro lugar também, que nos tira um pouquinho da nossa zona de conforto. Nada na vida é por acaso. Para te ganhar alguma coisa, tu tem que jogar arriscando um pouco. Ninguém vem nada de graça, então tu tem que ter essa visão. O empreendedor tem ela mais fácil.
Para tu que vai fazer o primeiro negócio deve ser mais difícil, eu acho. A Adri já tá com outros negócios aí, sabe? Então o primeiro sempre é o mais desafiador. Com certeza. É o batismo, né? É a prova de fogo, né? É cruzar a ponte, né? É isso aí. E é pra ver se tu dá certo naquele negócio. É desafiador, né? Eu sempre digo, pra mim, a minha vida era o meu consultório, era um ambiente meu, que eu tinha controle totalmente. Não depende de outra pessoa, não depende de ninguém, depende de mim. Sim. Da minha auxiliar, da minha secretária. Sim. Que é o meu íntimo, eu que faço rodar. Hoje, empreendendo, tu vê que o teu leque aumenta, que tu tem que jogar em outras frentes, que tu tem as outras pessoas que vão fazer também aquela roda girar para todo mundo no final ter um bom resultado. Exatamente, eu acho que tem muito isso que tu fala, Luiz, que é o empreendedorismo, ele tem essa descoberta do propósito, né, Luiz e Ricardo e Adri, e essa questão do quanto a gente consegue servir as outras pessoas e a gente se torna responsável nesse processo, tanto com clientes, quanto com colaboradores, quanto com fornecedores e com toda a sociedade, que é aquilo que você está gerando aí, aquela riqueza que você está gerando, que não é só a riqueza econômica, muitas vezes é a riqueza social, a riqueza de conexões, é uma série de outras questões, né? Mas trazendo aqui um pouco mais para essa nossa conversa que a gente se propôs a fazer hoje, de falar da saúde dos olhos, da saúde bucal, que na verdade compõe todo esse nosso escopo do bem-estar. Todos nós queremos viver bem, não? Eu acho que é esse o nosso propósito de vida, viver bem, viver com qualidade. E diante desse universo tão acelerado, de tantas comparações, a gente fica até assim com medo de criar um conceito ou sem saber um conceito do que é viver bem, né? Mas a gente sabe que tendo uma boa saúde bucal e enxergando bem, já vai nos ajudar a ter uma vida melhor, digamos assim, né? E eu quero ouvir um pouco de vocês, assim, existe uma conexão entre a saúde bucal e o enxergar bem? E o que vocês têm notado, assim, na atualidade, o que mudou depois da pandemia, quando a gente fala em saúde bucal e fala em saúde do olhar também dos nossos olhos? E a Adri também teve um despertar, né? A Adri, depois de uma jornada já de longos anos de trabalho, e você se deu por conta que você queria uma mudança na tua vida. Eu cheguei em Panambi, o meu primeiro emprego foi no comércio, né? E depois eu fui para a indústria, né? Na indústria tu é mais uma pessoa, né? Porque as empresas aqui em Panambi são muito grandes, né? Então eu me sentia que eu teria que me desenvolver e me achar em uma área que eu fosse gostar realmente para mim um dia empreender na minha vida, né? Então, quando eu conheci o meu esposo, que namorava ainda, né? Aí foi no mesmo momento que eu tinha perdido a minha mãe, né? Sou muito grata a Panambi, eu acho que eu me desenvolvi bastante e cresci, mas o comodismo nunca foi, digamos assim, a minha prioridade. Sempre fui muito objetiva de correr de atrás, sempre, né, de buscar conhecimento, estudar. Sempre sabia que tinha que fazer bons cursos e ter pessoas próximas da gente que inspirasse a gente. Panambi é uma cidade muito acolhedora. Fui muito bem acolhida desde o início da minha carreira. Sou muito grata a Deus, né, e a toda a comunidade de Panambi pela forma que me acolheu, né? E acabei empreendendo daí nesse momento que a minha irmã também me apoiou e disse que me incentivava, que eu teria que abrir um negócio próprio também, que eu também teria que ter alguma coisa para mim me ocupar, né? Daí o que eu sabia era fazer óculos, né? E daí já fui pro ramo, então, né? Hoje não se usa mais óculos simplesmente por usar, né? Tem óculos com estilos, né? Tem várias marcas, vários modelos, formatos, né? Então, hoje tem para todos os gostos, né? Tem a tecnologia, hoje os antirreflexos, tem as lentes que escurecem no sol. E isso tudo, queira ou não queira, hoje a gente está muito visado que está tendo problema muito que a gente está usando muito tela, né? E as telas a gente olha muito a parte, só o olho de perto, né?
Então a gente não exercita tanto o olho para longe, né? Então isso é um dos principais fatores hoje da procura de óculos, né? As doenças estão vindo, né? E as pessoas às vezes nem percebem, quando vê já tem um problema mais grave e precisa usar óculos, né? Mas o óculos é vida, né? Faz parte da saúde, né? Exatamente. E fazendo essa conexão que óculos é vida e falando um pouco da saúde dos olhos e da saúde bucal também, quero perguntar para vocês qual que é a conexão que a gente tem entre olhos e boca, ter uma boa saúde dessa conjuntura, e também como que vocês estão vendo a mudança, houve uma mudança de comportamento e hábitos pós-pandemia em relação aos cuidados com a saúde bucal e com a saúde dos olhos? Bom, conexão acho que é a face, né? Então, uma face harmônica é dente no lugar, olhos no lugares. Nós mesmos, quando, vou falar uma coisa mais técnica, quando nós vamos fazer prótese, a gente mexe, uma das dimensões que a gente tem é medir pelo globo ocular. Para quê? Para a face ficar mais harmônica. A gente tem 3 terços na nossa face e a gente, reabilitando um paciente, a gente tem que deixar ele harmônico. Então, olhos, nariz, boca, eles são interligados como terços faciais, e para não mudar muito o nosso perfil, a gente tem que deixar nas medidas corretas. O que eu vejo da pandemia para cá é que a pandemia digitalizou muito o mundo, né? Foi muito rápido a questão da tecnologia, né? Veio muito. E como naquela época tu ficava mais introspecto, com um fluxo de relação muito... Quem não foi atrás daquela tecnologia que estava entrando naquele momento ficou para trás. Hoje a gente passa o dia inteiro em tela. A face a gente muda com a tela, muito fácil. Só que daí tu vai no teu pessoal, pô, aquela pessoa que eu conversei, o sorriso não é assim. Sim. Pô, ele tinha o olho azul, agora tá com um olho castanho. Ele não usava óculos, agora usa um óculos fundo de garrafa. Então a tecnologia veio e tu tem que se adaptar a ela, mas para nós acho que o básico é isso, a face é a harmonia entre todos os órgãos que a gente tem nela. E eu acho que é muito isso, né? A gente não perder essa essência da vida real. Não viver o mundo de filtros. E aí, quando a gente fala em face, você fala em harmonia, a gente fala em beleza também, né? Porque a gente já comentou em outras oportunidades com vocês, em entrevistas da Oral Unique e com a Adri também, que o que está dentro da boca a gente não enxerga e muitas vezes a gente não valoriza, né? Assim acontece com os olhos. Eu tô com meus olhos desgastados de tanto assistir telas, mas eu não enxergo, eu só quero um óculos bonito, nem precisa ter uma lente daqui a pouco, uma né? vez o óculos era usado as pessoas de idade, né? Mas hoje vem... Ele se tornou um acessório, cada vez né? mais cedo, né? Em 2030, para metade da população do Brasil tá usando óculos, né? Tem estatísticas de dados, já estudos, né? Que realmente a miopia, né? A doença que hoje vem mais cedo cada vez nas gerações, né? Hoje tem lentes específicas para uso desses casos, né? Principalmente de crianças de 9 anos aí até os 18 anos, que pode ser usado, que faz uma diferença enorme na vida da criança, né? Ela estabiliza o problema, né? Sim. Da miopia, desde né? cedo já. Do uso de tela muito frequente, sem limites, né? No caso, né? Exatamente. Se eu puder fazer um adendo da questão da pandemia, eu vejo uma coisa que aconteceu na pandemia que foi bem importante, que é assim, as pessoas ficaram fechadas em casa e elas passaram a se cuidar mais, né? Isso eu falo porque na odontologia, apesar de ter sido tudo ficar fechado, as lojas pararam de vender, tudo isso aconteceu. Só que na odontologia foi um ramo que se aqueceu muito durante a pandemia. Pessoas que deixavam de... as pessoas normalmente gastam com saídas, viagens, pararam de gastar com isso, começou a sobrar um pouco mais de dinheiro e as pessoas começaram a gastar mais com autocuidado.
dentes, né? Isso, perfeito. Pessoas que precisavam fazer implantes aproveitaram para fazer implantes, pessoas que precisavam fazer alguma coisa aproveitaram para fazer. Acredito que óculos aconteceu um pouco disso também. Aconteceu também, né? Muitos procuram pela dor e outras pessoas também procuram pelo desejo, né? O óculos de sol, né? Principalmente, né? A pessoa chega na loja, ela não pede um óculos de sol, ela pede, eu quero um Ray-Ban, né? Sim. Lá muito tempo atrás, né? Que se usava, né? E tipo, é na cabeça da pessoa que ela tem ligado, né? E essa questão, Luiz, se você me permite te ajudar para a gente concluir essa parte da pandemia, também me parece que, olhando enquanto comunicação, quando eu olho para mim, para o meu autocuidado, também teve muita relação à exposição nas telas, porque a gente precisava se comunicar via Meet, via outros aparatos tecnológicos em que a gente aparecia muito, a nossa imagem aparecia muito e a gente se olhava, né? Então, me parece que esse autocuidado também teve toda essa parte da gente ficar mais fechado, de reflexão e tudo mais, mas também teve muito a ver com a exposição que a gente tinha no digital. Poxa, eu preciso me arrumar agora para mim ficar aparecendo aqui nessas reuniões, ou para eu gravar um vídeo para todo mundo ver. Então, acho que teve muito isso também. E esse autocuidado, ele veio com uma consciência que eu preciso cuidar mais da minha saúde bucal, eu preciso escovar melhor o meu dente, eu preciso fazer toda a higienização, ou ela veio mais com uma questão de estética? Eu acredito que assim, tanto com questão de saúde como questão de estética. A gente percebeu que na pandemia, se a gente não tivesse um sistema imunológico bem desenvolvido, a gente não ia conseguir se defender contra o vírus que estava chegando, né? Então as pessoas notaram que se não praticavam exercícios, se não tivesse uma alimentação regrada, o sistema imunológico ficava mais debilitado e acabava sofrendo um pouquinho mais com o vírus, né? Então as pessoas... Pode ver agora, a ascensão do pessoal da corrida. Todo mundo está correndo, né? Todo mundo faz algum tipo atividade física, alguma coisa. E os jovens, essa geração, né, gente, eu estudo muito comportamento. Eles estão trocando a balada por uma corrida, por um andar de bicicleta, por um café. Exatamente. Então a gente tá vindo uma nova onda de comportamento muito mais centrada no bem-estar, na saúde, na própria questão da estética, que tem a ver com este bem-estar também. Né? Tu se expõe mais de um outro jeito. A tua imagem tá toda hora. Então tu quer estar com a tua autoestima bem, tu quer tá fisicamente bem, e então quando acontece isso, automaticamente tu consome mais esses produtos. Hoje a gente vê o pessoal fazendo, quase todo mundo faz vídeo, quase todo mundo aparece o tempo inteiro nas tela. Redes sociais. Então tu quer te vender como? Uma pessoa bem vestida, uma bem-sucedida. Bem-sucedida. No nosso caso, com a boca bem estável, uns dentes alinhados, uns dentes brancos. Eu, por exemplo, uso óculos a vida inteira. Me lembro quando eu usava óculos grossão, fundo de garrafa. Hoje eu vou numa ótica e busco comprar o óculos que é menor, às vezes de uma marca aleatória, desde que chame um pouquinho a atenção com estilo, né? Claro, e minimizar aquela visão que tu é aquele teu óculos feio. Uma vez era um óculos, era uma lente simplesmente encaixada na armação, né? Hoje você faz óculos com lentes, digamos, a dioptria sendo alta, né? Faz óculos com alta tecnologia que ela fica fina, né? E dependendo da armação, se não é tão grande, ainda consegue, né, otimizar muito mais a lente, né? Pela questão da tecnologia hoje, né? Isso tu também vende um estilo, que aparece teu olho. Antigamente não aparecia o olho em óculos. Isso, perfeito. E a mesma coisa na boca. Antigamente a pessoa não sorria. Hoje ela sorri o tempo inteiro. Exatamente. Tu tá sempre sorrindo, tu tá sempre conversando, tu tá sempre dialogando, tu tá sempre convivendo. Então, eu sempre digo, o olho e a boca é meio parecido. Eu, quando tô olhando para alguém, eu tô olhando para a boca. Perfeito. A partir do meu olho, eu olho uma boca. Então, a boca é a vitrine principal nossa, mas o olho que te faz enxergar detalhes, quebrar parâmetros, então são semelhanças muito grandes. Perfeito. E eu pergunto para você, as pessoas hoje, elas procuram
vocês mais por questão de estética ou por questão de saúde? Olha, a gente enxerga meio que de tudo, né? É bem variado, porque a gente trabalha com reabilitação e a reabilitação ela faz função e faz estética, né? Então, caminham junto. Então não tem muito como separar. Quando a gente vai entregar uma boca, por exemplo, a gente vai fazer implante na parte superior, parte inferior, vai entregar uma prótese ali, a gente não está entregando só a função de volta para a pessoa, a gente está entregando uma prótese que vai reabilitar a parte que ela perdeu de volume de rosto, vai reabilitar o que ela perdeu de dentes. Então, a estética vem junto logo em seguida, né? Mas recuperando a função. A estética é o bônus, né? Mas o princípio é a função. Não, e eu vou dizer, também é o nosso ônus, né? Porque a gente tem que dar estética. A gente está reabilitando, tu está nos procurando porque tu quer um trabalho de qualidade, uma reabilitação funcional e estética. Todo mundo quer. A estética vem junto. Então, nós temos que pensar como a gente vai dar ela. Mas a pessoa que a gente vê hoje, ela está mais preocupada com a imagem. Ela está mais preocupada. Tanta preocupação antes. Sim. Hoje a gente quer se mostrar mais e isso em todas as classes sociais. E olha que bacana, né? Em todas as classes sociais. Gente, e na jornada de vocês, né, nessa jornada de atendimento, essa relação que vocês têm com os clientes de vocês, quais foram as histórias que mais marcaram essa jornada? Eu tenho algumas. Pode começar. No meu caso foi com criança, né? Da criança ser hiperativo, ser agitado e o pai e a mãe não descobrir, daí levar às vezes quando a criança começa a ir na escola, né, e levar o oftalmologista, né, os professores perceber a hiperatividade da criança, né, e era a necessidade do uso do óculos, né. Então isso para nós, quando tu vai entregar um produto, não é simplesmente um óculos, né, tu sabe que tu está trabalhando com uma vida e é uma saúde ali, né. As vidas, às vezes, de uma criança que ela, tipo, não enxergava, né, e não tinha feito nenhum exame, né. Então, essa descoberta, assim, da criança enxergar é muito impactante, porque, e emocionante para nós, né, atendendo, né, os pais, né, a família, às vezes, vem inteira, né, dos pais ver o impacto da criança, tipo, nossa, tô enxergando você, né, tipo, ali, né, a criança não saber, não ter para que lado ir, né, pela falta do óculos, né? Eu ouvi uma vez um depoimento de uma mãe muito emocionada nesse sentido, que o filho ia na escola, não aprendia, né? E aí a primeira vez que ele usou o óculos, era um caso bem grave, assim, ele era pequeno ainda, e aí diz que ele olhava para ela e dizia assim: mãe, como tu é linda, como a tua boca é linda, como os teus olhos são lindos, como o teu cabelo tem uma coisa... Porque antes ele não conseguia definir isso. Então, o quanto é mágico você trabalhar com saúde, né? Eu sou apaixonada pela minha área de comunicação, mas eu vejo que a área da saúde é uma questão de sobrevivência, de vida, assim, que vai diretamente nessa veia, né? Então, e ao mesmo tempo, o quanto é sério você trabalhar com saúde. Porque você tem uma responsabilidade muito grande de transformar aquela vida, de mudar aquela vida, de fazer a diferença na vida da pessoa com aquele problema que ela está te entregando, com aquele desafio. Eu tenho uma história muito engraçada que eu vou falar. Eu reabilitei uma pessoa, uma mulher de sexo feminino, que ela ganhou do pai dela com 17 anos uma próstata total. Então ela casou logo em seguida, acho que se não me engano era com 20 anos, e daí ela tinha uma próstata total no casamento, com 20 anos. E daí para a formatura da filha dela, ela me procurou para reabilitar ela de novo. Isso tinha passado, ela estava com 43, se não me engano agora a idade. E daí é um desafio grande. Tu passar de uma pessoa que viveu a vida inteira basicamente de próstata total para uma reabilitação fixa. Então foi um trabalho bem gratificante que eu tive. O feedback dela foi bem legal, foi um pouco desafiador pelo muito tempo de prótese. Naquela época ainda a gente não usava tanta tecnologia. Eu estou contando uma história aí, eu acho que ela já fez quase 15 anos. A tecnologia ela estava um pouquinho mais
não tão no cotidiano, ela era muito elevada no Brasil naquela época, então a gente fez um tratamento um pouquinho mais conservador, mas conseguimos fazer a reabilitação nela, e daí ela sempre fala, consegui bater fotos, pelo menos na formatura da minha filha sorrindo, coisa que no casamento não tinha. E daí aquilo te choca, porque eu com 20 anos nunca tinha pensado em casar na minha vida. Fui casar com 35, então quando isso te chama a atenção, como o paradigma de beleza era diferente há anos atrás. E hoje ele está bem mais em foco, bem mais para cima, todo mundo querendo buscar uma coisa melhor. Buscar o melhor, na verdade. A gente vê bastante esse tipo de caso. Paciente que, geralmente mulher, o pai antes da mulher casar, ele dava pro marido o favor de não se incomodar mais com os dentes dela. Então arrancava tudo, né? E botava uma prótese antes de casar. Então pecado, né? É a realidade de grande parte das mulheres aí que tem 50, 60 anos, a gente vê muito isso acontecer, né? Bastante mesmo. É um jeito complicado de te entregar a tua filha, mas aconteceu na história do nosso país. E na verdade eram crenças que se traziam, que a gente vai mudando, graças a Deus, vai evoluindo com a mentalidade. A informação, né? A informação acho que nos traz. Hoje está muito fácil, né? A informação, né? Mudança de paradigma e trazendo uma qualidade de vida melhor, né? Eu acho que quem teve essa história ali, a qualidade de vida eu acho nunca sentiu como é que é comer um churrasco. O sabor, né? E falando sobre essa questão das reabilitações, dessa questão de arrancar dentes, vamos falar bem a linguagem popular, né? Hoje a gente não vê mais isso, hoje é quase um crime você arrancar um dente, é só se realmente não tem o que fazer. E ainda se eu tiver que arrancar, eu vou ter a possibilidade de ter, através do implante, o meu dente, um dente de volta ali, né? Com todas as suas funções. E como é que está isso hoje, gente? Nós falamos muito na evolução tecnológica e eu vou fazer a conexão aqui também com essa parte dos olhos, das lentes, das reabilitações. Como é que está esse acesso hoje? É um acesso, eu falo um acesso de informação, né? Que hoje a gente tem informação na rede, um acesso financeiro, né? Ele é um acesso mais facilitado. Hoje nós tivemos uma redução de custo com a evolução da tecnologia. E quais as tecnologias que nós temos hoje no mercado aí que nos possibilitam, inclusive, uma reabilitação num único dia, né? Quando vocês me contaram isso, para mim foi revolucionária essa informação, porque muito se tem ainda também como mito que o acesso a uma saúde do olho e uma saúde bucal de qualidade é fora do bolso de muita gente. É isso mesmo ou não? A gente pode pensar de uma forma diferente. Quando a gente fala de tecnologia, a gente não está falando de coisa que geralmente é muito acessível. Eu acredito que no óculos seja isso também. Quando a gente fala de óculos, geralmente o custo maior é a lente, que é onde tem mais tecnologia embarcada, né? Quando tu quer um produto realmente de qualidade, que tu busca um resultado acima do que tu sempre procurou e não conseguiu se adaptar, digamos assim, na questão dos óculos, na lente, né? Uma vez era a lente, um bloco de lente, né? Era cortado e montado na armação, né? Sim. Hoje as medidas são mais precisas, né? Tirada as medidas com a armação que o cliente escolher lá, né? Aí a gente tira as medidas muito precisas do gabarito, digamos, que vai ter a lente, né? E isso é mandado confeccionar a lente, né? Hoje é tudo via sistema, muito rápido, né? Muito ágil. Hoje, digamos assim, uma vez tu conseguia entregar um óculos multifocal, levava 15 dias. Hoje 4 dias tu consegue entregar o produto. As lentes hoje, como a tecnologia artificial e a tecnologia IA, elas inverteram, né? Como a gente antes, eu tinha um óculos, eu pegava o óculos, eu tinha que me adaptar com aquele óculos, né? Hoje a lente que vai se adaptar conforme a necessidade do olho, né? Então isso veio para somar e está muito em alta. Claro, realmente é um custo-benefício um pouco mais elevado a questão do valor, mas com certeza é um produto de qualidade. Já teve vários relatos de pessoas que às vezes precisavam usar óculos e investiam e não tinham retorno, né?
E hoje, tipo, tem provas, assim, muito vivas, digamos assim, na nossa sociedade, né? Da adaptação, né? Como que é importante isso, né? A pessoa simplesmente chegar na loja, provar o óculos e sair e dizer bem assim, eu tô perfeita aqui, eu não tô com um efeito de flutuação no chão que eram os antigos buracos que os nossos avós relatavam, né? Eu tô sentindo um buraco aqui, né? Porque tô usando óculos, né? Hoje não tem esses efeitos, né? E a tecnologia, a adaptação, o conforto que dá, o campo de visão mais aberto, né? É superior, digamos. Hoje tem lentes top, assim, que a pessoa coloca e sai e se adapta à questão de durabilidade, os antirreflexos. Uma vez era uma dificuldade, né? A pessoa esquecia o óculos no carro, o antirreflexo craquelava. Hoje não, né? Tem os antirreflexos resistentes ao calor, né? Então é uma tecnologia assim que, se for levantar todos os itens, né, a gente precisaria até de muito mais tempo aqui, né, Maria? Porque queira ou não queira, é muito importante isso hoje, né? E o diferencial do produto hoje, né? Para nós, acho que a tecnologia nos deu a praticidade do trabalho. A gente hoje tem diagnósticos mais precisos, a gente consegue planejar os nossos casos mais rapidamente, porque as imagens que a gente tem hoje são muito diferentes das imagens que a gente tinha há 20 anos atrás. Então, com o avanço da tecnologia, os aparelhos foram melhorando. Muita precisão, né? Hoje a gente pode fazer cirurgia guiada e não precisa nem recortar um paciente, não precisa cortar, a gente faz tudo guiado. Também nos faz, para nós, como profissionais, a praticidade. Ele fica mais prático, ele fica mais rápido. A gente entrega um resultado mais previsível para o nosso paciente, porque a tecnologia nos ajuda a enxergar o que a gente quer dar. Uma coisa é tu saber o que tu quer entregar. Outra é a tecnologia te ajudar a tu já ver isso antes. Te dar a previsibilidade muito antes de eu chegar e te falar, te oferecer. Pô, assim, dá para trabalhar desse jeito que a gente vai ter um resultado legal. A margem de erro é melhor? Diminui muito. Também a tecnologia dos materiais evoluíram muito. A qualidade dos materiais, a durabilidade. Claro que tudo isso não vem associado com um custo baixo, né? O custo dessa tecnologia, ela é alta. Realmente, a gente trabalhar com coisas de qualidade traz um custo alto, né? No entanto, que nem tu falou da questão de ser mais acessível, sim, hoje em dia a gente consegue negociar muito mais fácil com o nosso paciente. Antigamente... A flexibilização, na época que meu pai que está aqui fazia os tratamentos dele... Esse é teu pai? É meu pai, Na época que ele fazia os tratamentos dele, se falava em cobrar em dólar, em cobrar... Meu pai tem implante em boca que foi pago em dólar. Então, era muito mais... Eu sou de consumo vender em dólar. Hoje também eu sou de consumo, mas não é uma coisa que se fala mais. Mas se eu falar isso, eu acho que não vendo nenhum. Sim. Não faço nenhum caso, porque os tratamentos eram diferentes, o público era diferente. Hoje, ele está mais acessível a qualquer classe social. Antigamente, logo que o implante veio para o Brasil, há 30 anos atrás, era uma coisa muito só para elite, na verdade. Os caras que vinham fazer implante no Brasil antigamente vinham de avião da Europa para cá, paravam, faziam as cirurgias e depois iam embora. Tinha um avião exclusivo só para fazer isso, para te ver o nível do custo que era esse tipo de tratamento. Hoje em dia é muito mais acessível. Claro que a tecnologia custa caro, mas é mais acessível, a gente tem negociação mais fácil com o paciente, então é diferente. E a tecnologia foi chegando para todos, né? Para todo mundo ela chega. Aí tu tem que saber em que nível de mercado tu quer estar. Tu quer ter o melhor produto, tu quer ter a tecnologia mais elevada, tudo isso para fornecer para o teu cliente. Então, entender o custo-benefício do cliente, né? Entender teu nicho de mercado. O que eu vou oferecer? O que eu tenho de lucro com isso? Saber onde tu tá, para tu saber conduzir o teu negócio agora como negócio da melhor maneira possível. A gente, na clínica ali, a gente tem todas as tecnologias hoje da odontologia. Sabemos que não estamos cobrando o que deveria cobrar, bem consciente nisso, porque a gente quer oferecer uma coisa diferente. Então, é uma praticidade para nós, é um trabalho diferente. O que está ali é o mais moderno que se tem hoje em dia.
É que quando a gente entende do negócio e a gente entende o cliente, a gente trabalha em cima daquilo para buscar o resultado em cima do que a pessoa precisa e do que ela procura e dentro das condições, né? Com certeza, adaptar o teu negócio ao teu público-alvo. Exatamente, exatamente. Eu sempre digo, gente, que o que a gente ganha é consequência, né? A causa é o que nos motiva a fazer as coisas, a transformar a vida das pessoas. E tu vê a pessoa com um sorriso de volta, tu vê a pessoa enxergando novamente bem de novo. É muito gratificante. Não tem preço, acho que deve ter valor, né? Então... É por isso que a gente trabalha, né? A gente trabalha para dar um bem-estar do paciente. O teu lucro, o teu ganho é consequência do teu trabalho. Exatamente. E vocês já pegaram muitos casos assim que as pessoas tiveram uma orientação equivocada dos seus dentistas ou, né, da sua ótica, de estar com uma lente errada, trocada, de ser feito... Eu fico imaginando ser feito um implante. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o cliente, né? As necessidades, a questão da rotina, para que ele precisa aquilo, né? E em cima disso a gente buscar indicar a pessoa, a coisa mais certa, assim, no caso, né, para a pessoa, né, porque ela vai sentir bem mais conforto, ela vai estar mais tranquila, a adaptação é melhor, não há risco, digamos assim, que ela não se adapte, né, se ela fizer isso em cima disso mesmo, né, porque na verdade, tecnicamente, hoje existe todo um protocolo, digamos assim, em cima de um óculos, a pessoa tem que ter a receita. O oftalmologista, ele dá uma precisão mais necessária, né? A questão da consulta, a pessoa, tem uma receita aqui, já está velha essa receita, de ir lá no oftalmologista atualizar. Tem muitos oftalmologistas hoje com os aparelhos também em cima da tecnologia, né? Que consegue examinar muito mais o olho da pessoa, né? Então, os olhos, né? Então, saúde é em cima de vidas, né? Então, deve ser tratado com muito respeito nisso, né? E escutar as pautas do cliente para a gente buscar as melhores alternativas, né? Até da gente saber, hoje tem vários laboratórios, hoje a tecnologia está muito forte, né? Vindo em cima de nós, né? Então, por que não aproveitar isso, né? Se a pessoa vai conseguir ter mais qualidade de vida, mais conforto, facilidade na adaptação, né? Então é estilo também, né? Não é só simplesmente um óculos, né? E eu acho que tem uma questão assim de você ser muito honesto dentro do seu negócio também, né? A gente trabalha com saúde, né? É importante falar que quando a pessoa busca saúde, por exemplo, tu tem um problema cardíaco, tu vai no médico, cardiologista para resolver o teu problema. Quando a gente tem um problema de boca, a gente vai no dentista. Só que hoje em dia tem muito a nossa profissão virou uma profissão comercial. Então, todo mundo faz tudo, todo mundo é tudo muito fácil, tudo muito bonito. Então, às vezes, o paciente, eu sou avaliador. Eu chego lá e a pessoa vai ter contato comigo. Eu vou avaliar a pessoa. E a pessoa geralmente chega com um diagnóstico. Quero fazer isso, isso e isso desse jeito. Eu quero fazer só desse jeito. Eu falo, mas por que tu marcou uma consulta comigo? A intenção aqui é que eu te recomendo o tratamento, claro, né, da melhor forma que eu enxergo. E aí tem uma relação de confiança também, exatamente. Né? Então, se a pessoa me procurou, é porque eu acho que ela quer escutar a minha opinião. E eu vou passar a minha opinião dentro do que eu acho mais adequado para aquela pessoa. Porque às vezes ela chega com uma ideia, só que não é o caso daquela pessoa. Então, com relação a isso que tu pediu, as pessoas vinham com opiniões equivocadas, sim, acontece muito. E assim, essa profissão quase que diariamente. É a rotina, tu entende? Porque às vezes as pessoas vêm na internet, na Shopee, aqueles dentes que vai botar e encaixar e acha que vai ser a melhor coisa do mundo. Só que isso é um problema, tu entende? Isso não poderia ser vendido, mas tudo bem, não é essa a questão, né? Então, quando a pessoa busca a gente para fazer um tratamento, a gente vai recomendar o que é melhor para aquela pessoa dentro da nossa linha de trabalho, entendeu? Nossa linha de trabalho é reabilitar a pessoa da melhor forma possível, entregar ela com um resultado estético, um resultado funcional adequado para o caso dela. Entendeu? A gente não vai fazer coisa que é para remediar o problema e para depois causar um outro problema, né? Então, é mais ou menos isso. Perfeito. E vocês já pegaram situações que a pessoa teve a sua reabilitação, os seus dentes reimplantados de uma forma incorreta? Acontece. Equivocada. Acontece. Mal adaptada, implante mal planejado, cirurgias que não precisavam ser feitas, Acho que isso é um problema na odontologia hoje, que ele está ligado a
diagnóstico, planejamento, tu tá pensando só no monetário, esquecendo, perfeito. tá lidando com pessoas. E aí que entra a questão da confiança, de procurar profissionais renomados, né? Profissionais que tenham credibilidade no mercado, que tenham relevância, né, nesse processo, porque aí entra essas duas questões, né, gente? Aquela pessoa que chega com a indicação da internet e diz o que quer, que daí a gente vive a era que todo mundo sabe tudo e entende de tudo, né? Todo mundo sabe que nós, né? Não precisa saber mais, não precisa estudar. Não precisa agora é o chat, né? Agora é o chat. Depender de tirar tudo pronto. E a outra questão é isso, que existem muitas pessoas profissionais se aproveitando desse mercado, principalmente das pessoas de mais idade. A gente escuta muito isso, gente, assim, ó, de cirurgias que não precisavam ser feitas, de reabilitações inadequadas, né, para eu fazer lá, convencer aquela pessoa ali que é aposentada, não tem tanto acesso, não tem tanto conhecimento, a deixar quase todo o seu salário do mês ali para pagar algo que ela nem precisava. Então acontece muito isso no mercado. E esses cases que são maus exemplos acabam queimando um pouco esse mercado, e aí tá a importância, né, gente? A gente mora aqui no interior, numa cidade pequena, do atendimento olho no olho, do acolhimento, do escutar o paciente. Eu acho que é muito um processo de escuta hoje também, dessa troca e dessa confiança que se estabelece, né? E Panambi tem uma característica muito particular, que é isso, assim, as pessoas, elas demoram um pouquinho a ter essa confiança, e o quanto é importante essa bagagem de vocês, essa entrega de vocês, essa preocupação de vocês em fazer a diferença na vida das pessoas. Hoje eu, como ótica e como empresária, eu vejo que eu tenho que ter uma equipe qualificada, né? Eu tenho que qualificar a pessoa trabalhando para mim ou não querendo trabalhar mais ali, né? Porque a gente precisa de um profissional que entenda o cliente e que entenda também muito a parte técnica, né? Porque hoje óculos é vida, é saúde que tu vai trabalhar, né? Então, tu tem que saber interpretar uma receita, tu tem que saber ajustar um óculos, tu tem que saber fazer a forma correta de um óculos. Então, vários fatores, né, que não é simplesmente ir lá e fazer um óculos e tá aqui, usa e tchau, né? A gente tem que trabalhar com mais responsabilidade, né? Como na área de vocês também, né? O comprometimento e o resultado mas da nossa responsabilidade, né? Que a gente busca conhecer e ir de atrás da forma e estudar mais, né? Cada vez, para a gente surpreender a pessoa, né? A gente não quer decepcionar, né? De forma alguma, né? É importante falar também que a gente trabalha com biologia, né? Nem tudo que a gente faz é regra. Então, às vezes, cada caso é um caso. A pessoa é muito bem... O profissional é muito bem intencionado em fazer alguma coisa, só que às vezes aquela coisa foge do planejamento. Sempre acontece coisas que fogem do planejamento. E é importante, quando for buscar algum serviço desse tipo, porque a pessoa tem que ter alternativas para resolver. Quando a gente fala em reabilitação, protocolo, a gente faz cirurgia, a gente sabe. Tudo que tu vai fazer sempre vai fugir do que tu planejou. Sempre. Então tu tem que ter alternativas, tem que ter conhecimento, tem que ter experiência para poder contornar aquelas coisas que vão acontecendo, que vão complicando, para te não deixar o teu paciente na mão, né? Porque muitas vezes a gente vê isso, o paciente fica desatendido. A pessoa fez uma coisa, mesmo fazendo do jeito certo, aconteceu alguma coisa que a pessoa não conseguiu resolver e acaba ficando desatendido, entende? Então é bem importante esse olhe e repare, que nem diz o outro, essa humanização nesse processo. Gente, vamos falar um pouco dos benefícios, né? Nós falamos bastante da parte estética, da parte funcional, mas realmente qual é o benefício de eu ter toda a minha dentição completa? Vocês falaram nessa questão do sentir o gosto dos alimentos. Vamos falar da boca agora. A boca é a nossa porta de entrada, né? Então, qual é a importância dessa saúde bucal para que eu sinta o gosto, eu sinta esse prazer, mas eu consiga mastigar bem também para que esse alimento chegue no meu organismo de forma adequada? Eu acho que é importante falar aqui que todo mundo fala aquele clichê que saúde começa pela boca, e isso é bem verdade. Hoje a gente vê estudos aí que mostram que a Alzheimer começa com uma doença gengival.
Por exemplo, gengivite, quem tem gengivite, a probabilidade de desenvolver Alzheimer é maior. Então, também problemas gástricos, quem tem falta de dente, às vezes acaba engolindo o alimento por inteiro e acaba desenvolvendo um problema gástrico. Então, a gente fala, não é um clichê, na verdade, né? É a regra. A saúde começa pela boca. Então, você precisa ter uma mordida certinha, precisa ter os dentes no lugar, porque assim a gente evita outros problemas cardíacos também. Se você tem foco infeccioso na boca, por exemplo, sei lá, um tratamento de canal que tu deixou para fazer depois, é uma porta de entrada para bactéria ali que pode chegar direto no teu coração, tu entendeu? Endocardite um problema maior, um abscesso odontológico, endocardite, que é um óbito. Se a pessoa tem endocardite, é um óbito. E também a autoestima, né? Acho que quando tu tá com a tua boca em dia, tu se sente mais saúde à vontade mental em falar, tu se sente mais à vontade em ir a lugares, porque tu vai se alimentar normal, tu vai dar risada, tu vai conviver. Socializar, né? Com certeza que eu acho que o ser humano nasceu para conviver, né? A gente nasce para conviver. Se não fosse, a gente tava no tempo da pedra, cada um na sua caverna ainda até hoje. Então, conviver é importante. E a boca nos dá essa autoestima e a nossa segurança. Uma pessoa que está em dia, que tinha uma prótese total, mudou para uma prótese fixa, fez um protocolo, ela vai a qualquer lugar, a qualquer restaurante, vai se alimentar bem, não vai ter medo. Eu sempre digo, quem nunca teve num ambiente e a pessoa que tinha uma prótese, a prótese caiu no meio desse ambiente? Todo mundo já teve essa experiência que para ti é meio constrangedor, imagina para quem teve uma outra clínica da nossa rede, que é a Oral Unique, né, que pegou um vídeo que viralizou de uma mulher que foi assoprar uma velhinha no aniversário dela e a prótese dela saltou no bolo. E eles pegaram essa mulher, fizeram a prótese dela e ela mostrou toda a diferença, né? Porque ela viralizou no Brasil por causa desse vídeo e fizeram a reabilitação nela. Então, isso é um dos exemplos da qualidade de vida que tem. Que essa pessoa teve, sair do seu aniversário com uma prótese num bolo, em vez de comer, ninguém comeu, para um ano depois, no próximo aniversário, tá rindo, tá sorrindo, após que foi ver uma experiência muito melhor para ela. É devolver a vida, né? A oportunidade dignidade, né? Dignidade, com certeza. Com certeza. Adri, lá e nessa questão dos olhos. Olha, eu acho que seja o que a gente tinha o aprendizado, relatado, né? Hoje, digamos assim, eu acho que as redes sociais, né? Elas são mais a questão da conectividade, né? E vem a questão do relacionamento. Muitas pessoas usam mais para querer vender produtos, né? Mas a gente mostra mais ali a questão da qualidade do produto, mesmo com um diferencial da pessoa, um acesso mais fácil, né? E a questão hoje é tudo movimento, né? Acho que se a gente está bem, a gente está em movimento, a gente está em conexão, né? E sempre buscando os resultados para mostrar acima do esperado, né? Se tiver alguma assistência, coisa assim, algum problema também, né, de clientes, às vezes, de outras óticas, né? Eu não falo muito de concorrentes, mas como parceiros, né, a gente está disposto também a resolver, né? Porque a gente sabe que a saúde, né, óculos é uma visão boa, a gente vai bem mais longe, né? Muito bem, gente. Então, para finalizar aqui o nosso bate-papo, o que fica desta conversa? E eu quero que vocês aproveitem para convidar quem nos assiste, nos escuta, para conhecerem vocês, a Adri, o Luiz, o Ricardo. Luiz e Ricardo lá na Oral Unique, a Adri lá nas Óticas Adri, para ter esse contato aqui, porque aqui foi só uma palhinha, né? Aqui foi só um pedacinho de quem vocês são, o que vocês fazem, mas o importante é ir lá, conhecer o trabalho, e daqui a pouco você tá com algum problema, algum desafio, eles podem ajudar você a resolver. Bom, convido então todos a nos fazerem uma visita nas Óticas Adri aqui, na 7 de setembro, fica perto do cartório do seu Paulo Weber e do escritório Panambi. Quem precisar de óculos ou quiser comprar um óculos de sol, trabalhamos com toda a linha de ótica também, serviços, joias, relógios, então estão convidados aí.
a facilidade hoje dos pagamentos, né, como vocês já tinham relatado, né, que hoje é tão fácil, né, então a questão do pagamento não precisa se preocupar, pode chegar lá. Quem nunca se adaptou com óculos, eu desafio a convidar você a fazer um óculos com nós, porque eu acredito ainda que perante as tecnologias hoje, a gente não teve nenhum caso de necessidade de refazer alguma coisa, né? Tem pessoas, às vezes, que têm o seu diabetes alterado ou a gravidez lá que deu uma alteração no grau. Isso é normal, né? A gente tem um suporte hoje para dar assistência e garantia dessa adaptação dentro dos 3 meses, né? Então, é um prazo adaptivo para a gente dar a assistência necessária para todos os nossos clientes, né? Agradeço a Marga a oportunidade. Com certeza foi gratificante aqui, né? Esse bate-papo, né? Essa troca, eu sempre digo que é uma troca, a gente aprende uns com os outros. Bem-estar, estética, vida, né? Que nós precisamos aí e estamos aí para melhor atender. Me coloco à disposição também de vocês. Quando quiserem, passa lá também. Um network sempre é útil, né? Com certeza. Bom, acho que o que fica do final é que todos nós aqui proporcionamos bem-estar para as pessoas. Saúde, bem-estar, visando uma melhor qualidade de vida, que vai proporcionar para a pessoa uma qualidade de vida bem melhor do que ela está tendo no momento. E eu acho que fica, né, gente, que todos nós precisamos uns dos outros, cada um dentro das suas áreas, fazendo uma conjuntura, cada um contribuindo com uma parte para que essa pessoa ela tenha um bem-estar melhor, uma qualidade de vida, que ela encontre seu propósito, né? Porque afinal essa vida é realmente uma oportunidade que a gente tem de fazer a diferença e é uma única oportunidade, então a gente tem que viver bem ela, a gente tem que aí buscar abraçar as oportunidades, ajudar as pessoas e o resto é consequência, né, Luiz? Exatamente, eu acho que também fica, a gente falou ali sobre a responsabilidade do que a gente está fazendo, então a gente tem isso como princípio, né, Ricardo, dentro de tudo que a gente faz lá na clínica. Então, quando for procurar uma ótica, procurar uma ótica que trabalhe com responsabilidade, né, quando for procurar um dentista, procurar alguém que faça com responsabilidade, e caso queira fazer com a gente trabalha na Oral Unique, né, fazer nosso chabá aqui. Então, a gente trabalha na Oral Unique, ficamos na General Osório 1175, debaixo da Pimpolho, aquela recriação de crianças. Marcar uma avaliação com a gente é muito fácil, telefone 9977-7323, né? E também acompanhar a gente nas redes sociais, né? Porque nós estamos tentando desenvolver um projeto ali que é justamente botar uma cara no negócio, no de caso, bastidores. Mostrar, estamos fazendo coisas diferentes, cara. Mostrar o que a gente faz, mostrar um pouco da nossa rotina. Eu acredito que toda empresa que existe, ela é composta por pessoas, então não adianta eu ficar botando logo e botar um monte de coisa, eu preciso botar quem trabalha, quem está lá, e esse é o projeto que a gente está desenvolvendo. Então acompanhar a gente, @oralunique, Panambi, né? Vai achar a gente na rede social também. Foi muito bom essa nossa conversa, essa nossa troca. Tenham a certeza que, se vocês estão aqui também, a gente tem um cuidado muito grande em ter uma responsabilidade no que a gente está comunicando e quem a gente está trazendo aqui para comunicar. Eu sempre brinco que o podcast ele é uma oportunidade da gente curar as informações que muitas vezes estão mal postas lá na rede social para serem mal interpretadas. Então, realmente, foi um momento muito satisfatório em que a gente pôde trazer e discutir saúde do olhar e saúde bucal de uma forma profunda, com profissionais e de uma forma que vai contribuir na tua vida, porque esse é o nosso propósito, levar uma informação que possa ser útil, que possa transformar a tua vida e que tu possa tomar as melhores decisões. Então, muito, muito obrigada a vocês por aceitarem o convite. Muito obrigada a você que nos assiste, nos acompanha, né? Tenho certeza que você vai olhar com mais carinho, com mais amor para a tua boca, para os teus dentes e também para o teu olhar. E até a próxima! Obrigado.